Graça e Paz, série Mensagens sobre Avivamento, Fome e Sede da Presença de Deus, por Elmer G. Klassen. Enquanto escrevo isso, pode haver mais pessoas jejuando e orando por nossa nação na América do Norte do que nunca na história. Sabemos que milhões estão se humilhando agora, orando e confessando seus pecados e se voltando para Deus, não apenas com o propósito de curar nossa terra, mas também para cumprir a grande comissão de nosso Senhor. Para muitos de nós, este mês ficará para a história como ponto de virada de uma vida vivida para Deus. Quantos serão não sabemos, mas sabemos que o mundo notará a diferença de alguma forma. Estamos orando por uma obra soberana de Deus em resposta à oração sincera e prevalecente que envolverá o povo de Deus com profunda convicção, arrependimento, perdão e libertação de pecados pessoais. Estamos orando para que os cristãos sejam cheios do Espírito Santo e manifestem seus frutos e graças. Estamos orando para que os cristãos jovens e velhos tenham uma paixão para trazer os perdidos a Cristo em casa e no exterior, e que os não cristãos o busquem sinceramente. Isso é pedir muito. Isso aconteceu no país de Gales de uma forma muito dramática. Tudo começou em 1904, quando Evan Roberts pregou em um pequeno culto de quarta-feira à noite, apresentando o seguinte às pessoas dispostas a comparecer: você deve confessar todo o pecado conhecido a Deus. Você deve remover todo hábito duvidoso de sua vida. Você deve obedecer à orientação do Espírito Santo, e você deve ir a público com seu testemunho de Cristo. Em pouco tempo a nação mudou e estava cantando canções gospel em vez de xingar. Avivamento é olhar para Deus em vez de olhar para o homem. É colocar nossa confiança em Deus ao invés de colocar nossa confiança no homem. É desejar a comunhão de Deus mais do que a comunhão do homem. São os intercessores estando mais satisfeitos com Deus do que buscando a satisfação na carne. É como Wesley Duewel escreve em seu livro: o poder de Deus é para você, tendo uma fome maior por Deus do que por comida e sono. Há muitos cristãos em nossa terra que têm uma fome de Deus como nunca tiveram antes. Esta é uma obra do Espírito Santo. No entanto, alguns de nós experimentamos muito cedo que a fome pode ser satisfeita com coisas, sucessos e poder. No livro acima mencionado, lemos que esta fome de Deus pode e deve continuar. Quantas vezes Deus lhe deu o privilégio de ouvir sermões maravilhosos de servos escolhidos por Ele? Quantas vezes Ele tocou seu coração através das palavras de um belo hino ou coro cristão? Quantas vezes você foi abençoado pela oração fervorosa de um irmão ou irmã cristão? Quantas vezes essas coisas causaram sinceras ações de graças em seu coração, encheram você com a sensação da presença de Deus e lhe deram conforto e esperança? Mas por que os resultados parecem tão insubstanciais? Por que sua vida parece tão uniformemente mediana? Por que é normal ser subnormal? Sem dúvida, seu processo espiritual é lento, suas vitórias espirituais são incompletas e suas bênçãos espirituais são rapidamente esquecidas porque você tem tão pouca fome espiritual. Muitas vezes nos contentamos com a forma como as coisas são. Damos as boas-vindas a uma sensação ocasional da proximidade e da bênção de Deus, assim como daríamos as boas-vindas a uma busca passageira. Mas não esperamos realmente que a presença de Deus esteja constantemente conosco. Louvamos a Deus por novas unções ocasionais em seu serviço, mas não estamos constantemente famintos por tal unção. Ficamos felizes com a ajuda do Espírito na oração, mas muitas vezes é tão fácil não orar quanto orar. Quão raramente nossa alma é tão atraída pela oração que temos mais fome de oração e intercessão do que fome de comida ou sono. Quão raramente temos almas realmente sedentas. Muita coisa depende da fome e sede espirituais. Deus tornou uma lei espiritual que, para receber, é preciso pedir. As portas não se abrem a menos que você bata, e você encontra apenas o que realmente procura. Mateus 7,7.
E quão raramente buscamos espiritualmente de todo o coração. As maiores bênçãos espirituais de Deus são realmente gratuitas, mas muitas vezes são garantidas apenas depois que um preço espiritual é pago. Este preço não está relacionado com esforço árduo, oração vociferante ou tentativa de seriedade. O preço não é o preço do esforço, é o preço da fome. Há um sentido em que Deus está sempre satisfazendo a fome espiritual. Há outro sentido em que Ele anseia por nos tornar espiritualmente mais famintos e sedentos do que nunca. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque era alguém cuja alma literalmente tinha sede de Deus, assim como um cervo anseia por correntes de água. Salmo 42, verso 1. Sua alma ansiava por Deus mais do que os vigias anseiam e esperam pela manhã. Salmo 130, verso 6. Deus separa para si mesmo aqueles que compartilham tais desejos santos divinos. Salmo 4, verso 3. Moisés teve uma visão da glória de Deus porque ele estava com uma fome insaciável de ver e conhecer mais de Deus. Êxodo 33, 18 e 19. A razão pela qual a glória de Deus vestiu a face de Moisés foi que Moisés estava tão inexprimivelmente faminto por mais e mais da presença de Deus, por uma revelação mais profunda da própria natureza e ser de Deus. Até hoje, Deus toca com sua glória aqueles que profunda e constantemente conhecem uma fome insaciável por Ele, sua presença, sua beleza, sua santidade e seu amor. É tolice buscar o poder de Deus como se busca um isso. É um erro buscar um dom de Deus em vez do próprio Deus. Quando o temos, temos tudo. O caminho mais rápido para o poder e a glória de Deus não é buscar mais isso, mas sim ter fome e sede de uma comunhão cada vez mais próxima com Ele. É Ele, o Espírito Santo, de quem precisamos em toda a sua perfeita habitação. Oh, deixe-nos saber mais sobre Ele. Não tenhamos fome de sucesso, de poder ou de qualquer outro tipo de isso. Tenhamos fome dele, porque se tivermos fome dele com uma fome insaciável, Deus inundará nossas vidas com ele e teremos mais do que pedimos ou pensamos. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu tudo o que Deus deseja ser para nós, mas Ele nos revela isso pelo Seu Espírito. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Senhor, deixa-nos realmente famintos, insaciavelmente famintos por Ti. Amém.